O maior gênio de todos os tempos, Nikola Tesla, ao contrário do que muitos acreditam, não foi apenas um inventor, não só o pai da elétrica, mas também um homem cheio de segredos e mistérios que vão além da nossa compreensão. Embora Nikola Tesla tenha falecido um tanto quanto desconhecido, a fama e lenda em torno dele continuam a crescer até nos dias de hoje. A teoria de que Nikola Tesla conhecia o grande segredo das pirâmides e que elas guardavam a chave para uma fonte infinita de energia é bastante difundida, assim como algumas estranhas obsessões que ele tinha. Mas o que levou Nikola Tesla a se fascinar pelas pirâmides do Egito? O que exatamente ele queria que o mundo compreendesse? Bem-vindo ao Ciência Revelada. Nossa jornada começa agora. Nikola Tesla foi um inventor sérvio-americano, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico e futurista, amplamente conhecido por sua contribuição para o desenvolvimento de fornecimento de energia elétrica em corrente alternada. Tesla foi um cientista notável que fez avanços significativos no estudo da eletricidade e do magnetismo. Arqueólogos, historiadores e até mesmo físicos renomados como Nikola Tesla ficaram intrigados com o Egito Antigo e os mistérios em torno da construção das pirâmides. Muitas pessoas acreditam que pirâmide é uma palavra de origem grega, mas o termo que os antigos egípcios usavam e seu verdadeiro significado ainda permanecem um mistério. Cientistas não conseguiram detectar traços de energia elétrica nas paredes ou tetos das tumbas egípcias antigas durante o século XX, levando à conclusão de que, em vez de lâmpadas de óleo, outro tipo de fonte de luz teria sido usado para criar murais enigmáticos. Com suas contribuições para o desenvolvimento das tecnologias modernas, como smartphone, Wi-Fi e o sistema de fornecimento elétrico em corrente alternada, Nikola Tesla agora é considerado o arquétipo do cientista visionário. Ele é acreditado como um dos principais inventores da sociedade moderna, pois suas invenções mudaram o mundo para sempre. Existem muitos mistérios e lendas urbanas sobre ele, descrevendo tecnologias estranhas que Tesla poderia ter criado. Tesla conduziu uma vasta quantidade de experimentos misteriosos, mas ele mesmo continua sendo um enigma. Era generoso e, quando soube que os outros estavam usando suas ideias, provavelmente lhes desejou boa sorte. Apesar de sua fama não ter sido tão grande como deveria, em parte porque muitas de suas patentes foram registradas por Edison ou Westinghouse. Apesar de suas centenas patentes, Tesla também tinha outros interesses. Sua obsessão pelas pirâmides egípcias, uma das mais impressionantes e enigmáticas construções da humanidade, estava entre suas paixões mais inusitadas. Ele passou a vida estudando-as, acreditando que tinham um propósito maior. Mas o que havia nas pirâmides que o fascinava tanto? Ele se perguntou se não seriam enormes transmissores de energia enquanto ele buscava formas de transmitir energia sem fio. Tesla desenvolveu ideias para uma série de geradores ao redor do planeta que usariam a ionosfera para coletar energia. Em um pedido de patente que representou os Estados Unidos em 1905, sob o título de A Arte de Transmitir Energia Elétrica por Meio da Natureza, ele viu os polos da Terra como dois enormes geradores que poderiam produzir energia infinita. A pirâmide eletromagnética de Tesla é o nome dado ao padrão triangular que ele concebeu. Segundo Tesla, o dia que a ciência começar a estudar fenômenos não físicos fará mais progresso em uma década do que em todos os séculos anteriores de sua existência. Segundo Tesla, o poder das pirâmides egípcias não era gerado apenas por sua forma, mas também pela localização geográfica em que foram construídas. Para utilizar a energia do campo magnético da Terra, Tesla construiu a estação experimental em Colorado Springs e a Torre Wardenclyffe, mais conhecida como Torre Tesla, na costa leste. Essas localizações foram escolhidas com base nos mesmos princípios que orientaram a construção das pirâmides de Gizé, relacionando-se com a obra elíptica do planeta e o alinhamento com a linha do Equador. O design dessa estrutura visava a transmissão de energia sem fio.
A Grande Pirâmide de Gizé, erguida há mais de 4.500 anos, é uma das edificações mais reconhecidas e enigmáticas do mundo. Sua construção e o propósito têm gerado debates e especulações ao longo dos séculos. Diz que a Grande Pirâmide foi erguida utilizando uma tecnologia elétrica quase idêntica à que Tesla usou para construir sua torre, que também acreditava estar situada sobre aquíferos. Estes sistemas eram capazes de gerar íons negativos e transportá-los sem o uso de fios, criando uma forma de energia gratuita e sem fio que alimentava outros componentes elétricos a grandes distâncias, assim como a Grande Pirâmide de Gizé e a majestosa Torre de Tesla. Em 2015, arqueólogos e geofísicos da Universidade do México descobriram que a famosa pirâmide do Templo de Chichén Itzá estava situada sobre uma grande caverna subterrânea ou cenote. Esta pirâmide, notável por sua geometria astronômica impecável, é considerada uma das novas 7 maravilhas do mundo. A estrutura está conectada a lagos e túneis subterrâneos, e especialistas acreditam que a água flui de norte a sul sob essas cavernas. Assim, a Grande Pirâmide de Gizé, a Torre de Tesla e a Pirâmide de Chichén Itzá compartilham a característica de estar localizadas sobre fontes de água subterrâneas. É interessante notar que o exterior da Pirâmide de Gizé é revestido com calcário branco, tão bem colocado que não havia espaço para sequer uma lâmina de faca entre as pedras. Esse calcário branco tem excelentes propriedades isolantes e não contém magnésio, o que leva a crer que os antigos egípcios tinham a capacidade de controlar completamente a liberação de energia dentro da pirâmide devido a essa característica de isolamento avançado. Outro tipo de calcário, diferente, usado na camada externa, foi utilizado para construir os blocos de pedra que formaram o interior da pirâmide. Esse calcário contém pequenas quantidades de metais e cristais, essenciais para a transmissão de energia. Um cabo isolante condutor possui propriedades semelhantes às dos canais de ar da Grande Pirâmide, que curiosamente construídos em granito e contêm um material levemente radioativo, permitindo que o ar se ionize em seu interior. Embora as maiores mentes sejam naturalmente curiosas, o trabalho de Nikola Tesla, sem dúvida, despertou um interesse ainda maior entre as pessoas. O amor de Tesla pelos números era evidente em sua obsessão pelos números 3, 6 e 9. Alguns sugerem que ele sofria de toque, enquanto outros acreditavam que ele era apenas supersticioso. Ele supostamente teria declarado que, se você compreendesse a grandeza dos números 3, 6 e 9, teria a chave para desvendar os mistérios do universo. Embora existam menções dessa frase atribuída a Tesla na internet, não há provas concretas de que ele realmente tenha dito isso. No entanto, o fato dele se fixar nesses números nos leva a crer que esta citação é verdadeira. Tesla tinha o hábito de dar 3 voltas ao redor dos edifícios antes de entrar ou de ficar apenas em quartos de hotel cujos números fossem divisíveis por 3. Ele também fazia outras escolhas em grupos de 3, embora muitas pessoas de sua época já tivessem uma conexão especial com esse número. Poderia ser mais compreensível usar exemplos da vida cotidiana, como a Santíssima Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo, como descrito na Bíblia Sagrada, ou a estrutura de um átomo com suas 3 partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons. Além disso, na mitologia egípcia, os 3 deuses do céu, da terra e do submundo também eram figuras proeminentes. A importância do número 3, 6 e 9 era algo que Nikola Tesla queria que o mundo conhecesse, pois ele acreditava que esses números tinham um significado profundo. Para entender por que tudo no cosmos é tão diverso, mas a matemática permanece constante, é essencial aprender a matemática. Esse foi o tema mais valorizado e poderoso em toda a antiguidade, onde 2 mais 2 sempre será igual a 4.
Na matemática, a proporção áurea é um número específico descoberto ao dividir uma linha em dois segmentos, de modo que a razão entre o segmento mais longo e o menor seja igual à razão entre o comprimento total e o segmento maior. O número π, por exemplo, recebeu o nome da 21ª letra do alfabeto grego e frequentemente usado para representar essa proporção. Muitas pinturas e esculturas renascentistas, como o Homem Vitruviano e Mona Lisa de Leonardo da Vinci, utilizam a proporção áurea para alcançar harmonia e beleza. A proporção áurea é um dos padrões que ocorrem naturalmente no universo e também pode ser encontrada na vida cotidiana, uma formação de galáxias, evolução estelar e quase todos os sistemas naturais. Os maiores pensadores têm utilizado a matemática por milênios, e ela continua a ser uma das linguagens mais essenciais e poderosas da ciência. A matemática, ou os números, são a base de todas as invenções. Sem elas, não haveria sequer 1 milímetro de progresso no mundo. Cada pessoa precisa de matemática para sobreviver no dia a dia, e o padrão geométrico da proporção áurea está presente em todos os seres vivos, incluindo plantas, animais e insetos. A fascinação de Tesla por matemática e números certamente tinha uma motivação específica. Muitos exemplos na natureza exibem o uso da triplicidade e da simetria hexagonal, como um formato hexagonal dos favos de mel. Curiosamente, essa simetria não se limita à natureza, mas também aparece em construções antigas, como na teoria da correlação de Gizé-Órion, que sugere que os arquitetos originais do complexo das pirâmides de Gizé estavam cientes de uma semelhança entre as 3 principais pirâmides de Gizé e o cinturão de Órion, na constelação de Órion. Os antigos egípcios associavam essa constelação com Osíris, o deus do renascimento e da vida após a morte. Dependendo da versão da teoria, a constelação de Órion pode ser comparada às pirâmides, enquanto a Via Láctea pode ser comparada ao rio Nilo. As pirâmides principais são cercadas por um conjunto de 3 pirâmides menores, totalizando 3 pirâmides no complexo. Será coincidência ou os números 3 e 6 têm algum outro significado? É possível que esses 3 números enigmáticos, 3, 6 e 9, carreguem um significado único. Poderia ser o código 369 de Tesla? Talvez Tesla tenha descoberto essa verdade fundamental e usado esse conhecimento para avançar a ciência e a tecnologia. O engenheiro Edward J. Kunkel levantou a hipótese de que a Grande Pirâmide funcionava com uma bomba de ariete hidráulica, movendo a água para cima através da estrutura e dos pequenos canais, utilizando variações na pressão do ar. Em seu livro de 1973, A Bomba do Faraó, o engenheiro John Cadman aprimorou e verificou essa ideia, descobrindo que mudanças na pressão da água e do ar poderiam fazer com que a pirâmide atuasse como um gerador de pulsos vibratórios. A pressão aumentaria através das válvulas de retenção de granito à medida que a água fluísse para a câmara subterrânea pelo canal descendente, até que um pulso vibratório fosse liberado. Outro exemplo que apoia a teoria de que as pirâmides poderiam ter sido usadas como fonte de energia nas operações não identificadas é o caso das antigas pirâmides da Bósnia. No geral, ainda não sabemos exatamente por que ou como as pirâmides foram construídas, e considerar que elas poderiam estar gerando energia, agindo como transmissores deliberadamente posicionados ou até mesmo contendo códigos de civilizações antigas permanece uma hipótese fascinante. Deixe aqui nos comentários sua opinião. Não esqueça de se inscrever no Ciência Revelada e de deixar seu like para apoiar o canal. Muito obrigado e até a próxima.